Estamos de volta na TV com o All News Esporte e vamos começar falando do Flamengo. Enfrenta o Cruz Azul na estreia do Mundial, deu uma palhinha aqui no intervalo. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O Flamengo volta a campo hoje, olha aí, a tabela do Mundial na sua frente. O Flamengo enfrenta o Cruz Azul do México hoje. O Cruz Azul perdeu, né, no fim de semana na disputa do Campeonato Mexicano, perdeu para o Tigres. Empatou e foi eliminado. Perdeu até um pênalti, né? Estava 1-0 para o Tigres, perdeu um pênalti, depois só empatou e o empate era do Tigres. E se enfrenta hoje o Flamengo, que depois o vencedor desse jogo enfrenta o Pyramids do Egito e, se passar, enfim, a final contra o PSG. O Flamengo, o time comandado pelo Felipe Luiz, ele tenta ser o primeiro brasileiro a avançar nesse novo formato da competição, já que no ano passado o Botafogo também caiu nessa fase aí. Chegou lá esmigalhado, cansado pela maratona, ainda pegou um avião lá que não funciona, que era ruim, né? Um avião que não era o ideal, chegou lá todo quebrado e nem passou nas quadras. O problema desse avião, que fizeram a propaganda do avião, que era o melhor avião do mundo. Falaram, né? Que era o avião da NBA, que tinha cama, jogador de 2,5 metros, ficava lá numa boa. Não era nada disso. Era né? o melhor estilo Texas. Né? Exatamente. Era um avião antigo e os caras chegaram lá moído. Dormiram no corredor. E perderam. Essa é uma questão para esse jogo, o Mauro. Não que o Flamengo tenha chegado em condições ideais, afinal, jogou 70 jogos no ano, temporada desgastante a beça, mas chegou lá com um pouco, com relação a outros anos do próprio Flamengo, de folga para se preparar melhor, né? Eu entendo que quando o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, começou a ameaçar jogar a toalha, botar time reserva, colocar o jogo do Grêmio lá como segundo plano, e o Flamengo conseguiu com isso ser campeão antecipado, as coisas ficaram bem mais interessantes, né? Porque se jogar sábado, domingo no caso, seria domingo o jogo só foi sábado porque não valia mais nada, virar só o Flamengo. Ele jogaria domingo para ser campeão, e aí campeão ou não, viajaria na segunda-feira para chegar na terça e jogar na quarta. Olha a pegada. O Flamengo viajou no sábado, enquanto os meninos jogavam contra o Mirassol, chegou lá, não lembro agora, foi sábado ou domingo que chegou, são 13 horas de voo, 14 horas de voo, mas enfim. No domingo já estavam lá, todo mundo descansando, se adaptando a fuso horário, segunda, terça, quarta. Tiveram um tempo razoável de adaptação do fuso, que é de 6 horas, né? E dar uma descansada, treinar no local. Assim, nas circunstâncias, foi melhor que o Cruz Azul. O Cruz Azul jogou sábado, o jogo terminou, nós entramos na nossa madrugada aqui, meia-noite e pouco terminou o jogo. E um jogo decisivo, eliminatório, caiu, né, na competição. Então o time mexicano ele chega mais machucado, digamos assim. Um período menor e vindo eliminar. Foi ver campeão. E campeão já uma semana atrás. E da Libertadores, 10, 11 dias atrás. Então houve um tempo que nas circunstâncias assim, não se imaginava ter esse tempo. Foi um tempo bem razoável. E tem uma diferença em relação ao Botafogo. O Botafogo, quando foi para lá no passado, o desmonte já estava anunciado. O Arthur Jorge já tinha dito que não ia ficar e estava na cama. Por que ele não ia ficar? Ele sabia que os jogadores não iam ficar. Saiu por cima. Vou lá para o Catar, faturar meu dinheiro, abrir o mercado brasileiro. A qualquer momento vai ter clube brasileiro atrás de mim. Óbvio que vai ter clube brasileiro atrás dele. É um cara jovem ainda, inclusive. Ele sabia que o Almada ia sair, o Luiz Henrique ia ficar o quê? Quem é que vem ano que vem? Ele olhando para o texto, por exemplo, pensando assim, cara, quem que esse cara vai trazer? Com quem eu vou trabalhar? Vou meter o pé, sair por cima, campeão, 2 vezes, né? Os 2 títulos mais importantes. E vou tocar minha vida. Então você tinha um técnico de saída, um dos principais jogadores, o Almada, dá entrevista após a derrota e diz muito obrigado, estou saindo, estou indo embora. Porra, o cara nem esperou vou sair do Catar, já falou que está indo embora. Já entrou em campo, gente, sabendo que ia embora. Não tem nenhuma mobilização um time desse, já ganhamos tudo. Cansado, avião ruim. O Flamengo não. Então acho que o Flamengo tem a obrigação de fazer uma coisa melhor. O Flamengo tem a obrigação de se apresentar bem e não tem atenuantes aí. Até porque, no caso do Flamengo, não tem ninguém de saída. Pode até sair um jogador ou outro, negociado, é normal, que acontece nessa época do ano, né? Mas não tem ninguém indo embora, ninguém desanimado. Não, tá todo mundo bonitão lá e tal. Arrascaeta de contrato novo, né? O técnico presta a renovar seu compromisso com o clube. É um salário bem diferente. Eu acho que o Flamengo tem a obrigação de fazer um papel muito diferente do papel do Botafogo, que não foi legal, foi feio, né? Ela toma 3-0. Mas eu entendo as diferenças que são muito claras e elas não podem ser acho que ignoradas. Casão,
Bom, chegar lá com esse tempinho a mais é uma boa, né? Um pouco mais descansado. Você que jogou sabe como é que é chegar esmigalhado para disputar. E com todas essas questões que o Mauro falou, são interessantes, né? O Botafogo já tá meio... Ganhamos tudo aqui, tá tudo certo. O Flamengo não. O Flamengo busca mais. Eu acho que a coisa mais importante para o Flamengo é chegar lá já campeão. Jogar aqui já campeão da Libertadores um tempo antes. Jogar no sábado já campeão brasileiro. Os caras viajaram antes. Então, aquela pressão de você ter que jogar jogos importantes, o Flamengo não teve nessa semana passada. Na semana passada não teve essa pressão de, precisamos ganhar o jogo, precisamos ser campeão brasileiro. Então, eles viajaram, né, sem ter jogado jogos com pressão psicológica. Eu acho que isso é o mais importante. Mais importante do que a parte física. A parte física, você chegar no domingo lá, você descansa, apesar do desgaste do ano, uma descansada com a motivação de um jogo importante, você fica, você dá uma recuperada física. Mas se você vem cansado mentalmente de ter jogado uma partida decisiva, é muito difícil de recuperar. A parte física sempre foi mais fácil de recuperar do que a parte mental. Sempre foi. Como o Cruz Azul que o Mauro falou, tomou uma tamancada, foi eliminado. Chega no Catar com um desgaste físico e mental muito maior. Muito maior, porque a recuperação física ela depende do seu estado mental. Né? Se você está com a parte mental, classificamos, ganhamos, fomos campeões, ganhamos 2 torneios como o Flamengo, agora chegamos aqui, o desgaste físico ele é mais rápido por causa da mente. Então o Flamengo chega favorável nesse sentido. E tem outra coisa, gente. Pode acontecer qualquer coisa, né? O Flamengo pode ter sido eliminado do Cruz Azul por condições de um jogo só. Mas a minha visão, analisando as dificuldades dos campeonatos continentais, tirando a Europa, tirando os grandes times da Europa, para mim, o Flamengo é o time mais importante e melhor time fora da Europa. O Flamengo, para mim, é o melhor time do mundo fora da Europa. Isso não garante uma classificação e um título. Mas, independentemente de qualquer resultado, o Flamengo é campeão do campeonato mais difícil fora da Europa, que é o brasileiro, e é campeão do torneio continental mais difícil fora da Champions League. Então, é o melhor time. Na minha análise, o melhor time fora da Europa é o Flamengo. Bom ponto esse, Danilo. Mas e aí, o que você acha? Eu acho que o Flamengo é melhor sim que o Cruz Azul, mas eu acho que é um jogo equilibrado. Consenso, eu concordo com todos que já falaram aqui que o Flamengo chega num estágio melhor do que o Botafogo chegou, pelas mais variadas razões. Mas eu acho que é um jogo bem equilibrado. Até mesmo o histórico entre mexicanos e brasileiros, eu trouxe aqui ontem 42-36, não é exatamente um confronto que você olha e fala, é tranquilo. De novo, coloco o Flamengo como favorito. E o que mais me chama a atenção para essa sequência aqui não é só o jogo de hoje, caso o Flamengo for avançando, é como você administrar Jorginho e outros jogadores já no final de temporada para jogar quarta, sábado e quarta, que também é uma questão que o Flamengo vai ter que pensar, lógico, ter que pensar jogo a jogo, não adianta pensar no jogo do PSG sem passar hoje, mas é uma questão que, essa questão a longo prazo é o que mais me chama a atenção, mas o Flamengo é favorito. Agora, se perder de 1-0, 2-1, 1-1 e for eliminado nos pênaltis, não acho que vai ser, que nem disse o BAP lá, uma flamengada, uma eliminação, um vexame. Vai ser um jogo, Flamengo e Cruz Azul é um jogo de igual para igual. Eu sei que o flamenguista está numa baita expectativa, que o rival vai querer zoar de qualquer maneira, mas para mim, sei lá, quando você gosta de falar das fichas, 6-4, não acho que seja assim 8-2 para o Flamengo, sabe? Eu acho que é um jogo equilibrado. E até porque também, mesmo com o Cruz Azul eliminado agora, ele chega com menos jogos na cabeça, né? No corpo. Então também, se precisar daquele sprint final de 15, 20 minutos, acho que o Cruz Azul tem mais de onde tirar do que o Flamengo. O Flamengo, se passar pelo time mexicano hoje, ele vai fazer equilibrar os confrontos entre brasileiros e mexicanos nesse Mundial, né? Essa vai ser a terceira vez que o Flamengo disputa a competição. Em 2019, ele chegou até a final, acabou derrotado pelo Liverpool. Em 2022, perdeu para o Al Hilal na estreia, depois acabou terminando em terceiro lugar.
Esse vai ser o 4º confronto entre brasileiros e mexicanos nessa competição. E o retrospecto é favorável aos times do México. Vai lá. Em 2017, ano em que o Grêmio foi campeão, venceu o Pachuca por 1-0, que tinha sido campeão da Libertadores, desculpa, o Grêmio. Em 2021, o Palmeiras perdeu para o Tigres do México. Qual era aquele jogador do Tigres que depois o Corinthians... Gignac, exatamente. E Gignac continua lá. Ele eliminou o Cruz Azul sábado. Está lá ainda o Gignac. E em 2024, ano passado, o Botafogo foi para lá, como eu falei, esgotado e perdeu de 3-0 para o time do Pachuca também. Então, se o Flamengo vencer o Cruz Azul, ele vai equilibrar esse confronto. Agora tem uma outra tela aí com os brasileiros nesse Mundial, desempenho dos brasileiros no Mundial desde o último título. Né? Em 2012 o Corinthians foi campeão, ganhou lá do Chelsea. Aí em 2013 o Galo perdeu na semi para o Raja Casablanca. Em 2017 o Grêmio perdeu a final para o Real Madrid. Em 2019 o Flamengo perdeu a final para o Liverpool. Em 20 o Palmeiras perdeu na semi para o Tigres. Em 21, o Palmeiras perdeu na final para o Chelsea, naquele jogo do pênalti e tal. Foi um jogo equilibrado, assim como Flamengo e Liverpool. Em 22, o Flamengo perdeu na semi ainda para o Al Hilal. Em 23, o Fluminense perdeu na final para o Manchester City, aquele jogo que o Fluminense... Por 5 minutos foi elogiado pelo Guardiola. Elogiado pelo Guardiola, depois tomou um pau. E em 24, o Botafogo perdeu nas quartas de final para o Pachuca. Olhando esse cenário aí, eu gostei do que o Casagrande falou. O Flamengo talvez seja o melhor time do mundo, exceto a Europa. É um bom recorte. Agora, Casão, olhando essa tela aí, essa é a maior possibilidade. Os brasileiros já chegaram um pouco perto, vai. O Flamengo perdeu na final para o Liverpool jogando bem, o Palmeiras perdeu para o Chelsea jogando bem. Então, até agora, até antes desse começar esse Mundial aqui, que o Flamengo vai disputar, o Palmeiras foi o mais possível de ganhar. O Chelsea não era um Chelsea tão poderoso e o jogo foi equilibrado pra caramba. E foi... o segundo gol foi numa prorrogação de pênalti na mão do Luan, se eu não me engano. Do zagueiro Luan, né? Que era do Palmeiras. Então, aquele jogo lá, e o Palmeiras teve grandes chances. Daquele dia, a grande maioria, e eu também achei, faltou um centroavante ali, né? Que a bola passava na frente do gol do Chelsea, não tinha ninguém para se jogar, ninguém especializado, era especialista de área. O Palmeiras chegou muito perto e poderia mesmo ter vencido aquele Mundial. Hoje, eu acho que é o mais possível. Se o Flamengo jogar a bola que sabe jogar, se o time engrenar... Primeiro, o elenco do Flamengo é mais extenso do que os outros passados e é mais qualificado do que os outros passados, do que todos os outros. Né? O Flamengo tem um grande time e um grande banco. E um ótimo treinador jovem. Né? Uma mentalidade jovem, uma mentalidade moderna, um cara que ficou na Europa um tempão, um cara que sabe como funciona jogar contra grandes times europeus, que ele cansou de jogar contra grandes times europeus. Então, o Flamengo hoje chega muito melhor do que todos os outros que nós falamos aí. O Flamengo é melhor do que o Palmeiras, do que o Botafogo, do que o Grêmio, do que o próprio Corinthians de 2012. E talvez, pau a pau, eu acho que o elenco do Flamengo de hoje é melhor que o do 19. O time eu não sei. Eu tenho dúvidas, mas o elenco do Flamengo tem mais cartas na manga do que tinha em 19. Então eu acho que o Flamengo chega grande nesse Mundial, chega grande, chega respeitado. Se por acaso o Cruz Azul vai colocar na cabeça que os mexicanos estão ganhando dos brasileiros nesse Mundial e que menosprezar ou não achar importante estudar o time do Flamengo e o Flamengo entrar para jogar, toma pau, meu. Toma pau. O Flamengo pode surpreender qualquer um. Qualquer um que menosprezar pode dançar. E inclusive o PSG. Se não jogar sério contra esse time do Flamengo... Por exemplo, o PSG é favorito caso o Flamengo chegue na final. Se o PSG jogar como nós já vimos ele jogar, ele é favorito ao Flamengo, mais time, mais entrosado, enfim, tem muito mais vantagens. Mas se tiver uma pitadinha de menosprezo, esse time do Flamengo é muito bom,
tem muito jogador que decide jogo, tem muito jogador no campo. O Flamengo tem muito jogador no campo que decide jogo. E talvez tenha até mais que o PSG. Jogador que decide jogo. Jogador que sobrou a bola, vai criar uma jogada, pode fazer o gol. Bruno Henrique, Arrascaeta e qualquer outro. Pedro, se jogar, sabe? Luiz Araújo, se entrar, bate bem de fora da área. Tem o Carrascal, que pode decidir. O Flamengo tem muitos jogadores decisivos. Por isso que eu falo, por isso que assim, na minha visão, o Flamengo não tem que... o Flamengo não teme Cruz Azul, Pirâmide, sei lá que time que é do Egito. O Flamengo não teme. O Flamengo é um time que é grande pra caramba e pode bater de frente caso jogue tudo o que sabe. Caso não chegue lá achando que porque é campeão da Libertadores e campeão brasileiro, nós somos melhores. Eles são melhores, mas quem tem que falar isso essa definição tem que vir do externo. Né? Por exemplo, eu não sou diretor do Flamengo nem nada, eu posso falar tranquilamente que eu acho o Flamengo o melhor time do mundo fora da Europa. Agora, os jogadores não podem pensar assim. Tem que pensar diferente. Então, eu acho que o Flamengo chega grandão nesse Mundial, sim. Ô, Mauro, comparando lá com 2019, que o Flamengo fez o jogo bom contra o Liverpool, eu tô com o Casagrande. Eu acho que aquele time talvez fosse melhor, o time, os 11 ali. Mas esse ano o Flamengo parece mais forte. Tem mais elenco, né? Todo, exato. O elenco era inferior, o time titular era melhor. Eu vejo dessa forma. Mas o elenco hoje é melhor. Você tem mais jogadores, você vê que os reservas do Flamengo, até que entra no jogo, Lincoln era o centroavante reserva. Cadê o Lincoln? Isso, exatamente. O Rodolfo era o zagueiro reserva. Pires da Mota era o volante reserva. René era o lateral reserva. Rodinei era o lateral reserva. E por aí vai. Tanto que o Jorge Jesus passou o ano pedindo reforços. E contrataram alguns jogadores no começo do ano. Pedro, Léo Pereira, chegam no começo de 2020, a pedido do treinador, entre outros. Né? Aí ele fica uns meses, depois ele vai embora. Em alguns casos, você enfrenta um europeu que não é o melhor europeu, mesmo sendo campeão. Né? Porque você ganha Champions no mata-mata, você pode ter um sucesso naquele momento. Mais ou menos uma distância de um semestre, né, entre a conquista do título e a disputa desse torneio. Então as coisas mudam. Né? Por exemplo, quando o Corinthians ganhou do Chelsea, o Roberto Di Matteo, que foi o técnico interino que foi campeão, já tinha sido demitido e o Chelsea já tinha sido eliminado da outra Champions. É verdade. E já tinha ido para a Liga Europa e ganhou a Liga Europa, meses depois, com o Rafael Benítez. Então, que era um técnico que ninguém nunca imaginava que fosse treinar o Chelsea um dia pela sua conexão com o Liverpool, que eliminou em 2005 o Chelsea da Champions. O Chelsea tomou o Ourinho e foi até campeão, naquele jogo histórico lá de Istambul contra o Milan. Então, assim, acho que em 2019, o Flamengo fez um jogo muito bom e teve a dificuldade maior que foi entrar na defesa do adversário, do Liverpool. O Liverpool foi melhor, mereceu vencer, mas só venceu na prorrogação, né? Como o Palmeiras só perdeu também no tempo extra. Foi, assim, houve competição. É claro que você vai jogar Palmeiras e Chelsea, vai jogar Flamengo e Liverpool, pegando esses 2 anos. É óbvio que o time europeu vai dominar mais o jogo, é óbvio que ele vai jogar. É um time melhor. Tem jogadores mais caros, mais qualificados e tal, é normal. Mas há de competir. E eu acho que os dois competiram, cada um à sua maneira. Né? Mas competiram, tanto que levaram para a prorrogação. O time europeu teve que capinar sentado para ganhar, não foi assim fácil. Vê lá o gol do Firmino, arranca a camisa e tal. Por quê? Porque foi difícil. E o Flamengo teve até a chance ali, até, né, o Lincoln perde um gol na prorrogação, quase empata o jogo. Talvez fosse um jogador de mais qualidade ali, fizesse 1-1 e ia para os pênaltis, sabe lá o que ia acontecer. Então, acho que isso é o que eu, pelo menos, espero de um time brasileiro nesse tipo de torneio. Chegar até o confronto com o europeu e duelar. Enfrentar, não ser uma galinha morta, não chegar lá para tomar um coco, como o Fluminense, né? Que tentou jogar com o Manchester City como se estivesse jogando o Campeonato Carioca contra o Maricá. Tomou um gol com 14 segundos, depois ficou se vangloriando, Fernando Diniz, porque trocou passe ali e o Guardiola elogiou. Claro, olha, poupei o De Bruyne, poupei o Haaland, nem escrevi, ganhei de goleada, levei a taça para casa, que era a minha obrigação, não poderia vir aqui perder, e achei tão bonitinho que eles trocavam passe, saindo jogando ali. Peraí, meu irmão, você ficar comemorando porque você conseguiu sair jogando na pressão. Legal, mas isso é muito pouco dentro de um jogo de futebol em que você toma um gol de saída e você é atropelado pelo adversário. Não teve competição. O City ganhou como se estivesse jogando um jogo da Copa da Liga contra um adversário da Ligue 1, da terceira divisão. Eu acho que o que o brasileiro tem que fazer é competir, conseguir brigar lá, dificultar ao máximo, né, o europeu e, se der chance, ganhar.
né? Eu acho que o Palmeiras e o Flamengo fizeram, cada um a seu estilo, papéis dignos nesses jogos em que, assim, quem estava torcendo para o Palmeiras e o Flamengo, nesses 2 torneios, torceu até o fim. E quem estava secando, secou até o fim. É verdade. Porque os 2 jogos exigiram atenção, não teve facilidade. Eu acho que esse time tem condições de passar pelos adversários e fazer um bom jogo com o PSG. E um detalhe, o Flamengo tem lições aprendidas, não sei se aprendeu, mas teve oportunidade na Copa do Mundo. O melhor jogo do ano, para mim, do Flamengo foi contra o Chelsea. O Flamengo vira o jogo, ganha de 3-1, ganha jogando bem, perde gols, tem oportunidades. Não é verdade que o Chelsea estava jogando de sacanagem, não é verdade. Inclusive, eu fui na entrevista depois dos técnicos, após o jogo, na coletiva, e o Maresca, o técnico do Chelsea, estava bem pé da vida, porque começou a ser questionado pelos repórteres ingleses, que é mais ou menos o seguinte: pô, Bonitão, legal, hein? Então o time é jovem, mas é cheio de garotos aí, né? Mas jogadores caros, né? Investimento alto, tu vem aqui, perde para um time da América do Sul, assim, de virada, ainda quase tomar mais gols. É nessa linha a coisa, o questionamento, não com essas palavras, claro, mas... E ele estava bem irritado com o resultado, com a atuação e por ser questionado. Não esperava perder o jogo. Ali foi exemplar. Já contra o Bayern, o Flamengo teve muitos problemas. O Flamengo não soube jogar contra o Bayern, cometeu muitos erros de saída de bola, o time nervoso, o time não conseguiu se preparar adequadamente. Eu diria que é o seguinte: o Flamengo, sabe o aluno que vai fazer uma prova? Estudou, na hora não sabia nada. Você não estudou direito. Você só ficou horas ali estudando, mas não assimilou nada. O Flamengo estudou para a prova e não sabia o que fazer. E aí foi atropelado ali em alguns momentos pelo Bayern, que teve o controle do jogo o tempo inteiro. Ainda assim teve bons momentos. O gol do Gerson é uma jogada muito bonita, muito bem tramada. O time reagiu, né? Mas errou muito ali na pressão do adversário. Que assim, ali para mim, claramente você vê a diferença, né, de intensidade. Assim, o segundo gol é uma bola que ela é tocada para o Arrascaeta. Quando ele vai receber a bola, o Pamecano, que é o zagueiro, já começa, você pega o lance, você vê, já começa a correr na direção do Uruguai. O zagueiro já sai para dar o bote. E dá o bote assim, o Arrascaeta nem imaginava que tirou o adversário ali. Ele pensou, estou sozinho, né? Bola. De repente o cara já tomou bola no Kane. Aí é infalível, né? Sem marcação, o cara chuta assim, sem chance pro goleiro. Aí tu toma um susto, quer dizer, o Flamengo não está preparado. Então são lições de um jogo bom, um jogo que não foi bom. Para você tentar dali saber como jogar contra o Paris Saint-Germain, né? Que também estava no torneio. Certamente o técnico viu esse time jogando, observou, acompanhou, reviu, porque se prepara para o jogo. Então acho que o Flamengo tem condições, tem obrigação de fazer um papel bonito. Jogar, e se jogar com o PSG tem que competir. Não dá para chegar lá e ficar tomando o gol como tomou contra o Bayern. De novo, eu acho que seria um papelão. E acho que o nível de cobrança para um time como o Flamengo, ou se fosse o Palmeiras na final, ele tem que ser elevado também. Não é obrigação de vitória sobre o europeu, mas de se apresentar bem, de não ser galinha morta. Não dá para chegar lá para ser galinha morta. Na linha do que o Casão falou, de fato, se não for o melhor, é um dos melhores times do mundo fora os europeus. Então tem que chegar lá e fazer um bom jogo, competir, sabe? Honrar a camisa e fazer um papel digno.